Queridos, eu e a pastora Georgia tivemos aí ausente 10 dias, tiramos alguns dias de descanso, corremos e andamos mais do que descansamos, mas conseguimos tirar 10 dias para colocar um pouco a cabecinha da gente no lugar, né? Fizemos algumas visitas familiares, foi um tempo bom. Foi um tempo gostoso, foi um tempo abençoado. Mas, como diz o ditado, tudo que é bom dura. Então, né? Eu precisava só de mais uns 3 meses assim. Mas como fica um pouquinho difícil, 10 dias a mais já me ajudava bastante. E querida, nesses 10 dias que nós estivemos aí, descansando, esqueci de trazer minha toalhinha, aí vai no papel mesmo. Meu Deus, fazendo os nossos devocionais diários, eu e Georgia, lendo algumas coisas, cara, tanta coisa Deus foi ministrando no coração, particularmente no meu coração, tanta coisa foi acontecendo, e eu agradeço a Deus por isso, e eu louvo a Deus por isso. Na sexta-feira, nós estávamos, eu e Georgia, fazendo o nosso devocional, e nós estamos realizando um livro são reflexões pastorais, e foi muito interessante a reflexão da sexta-feira, né? A de ontem também foi, a de hoje também foi, e foi muito interessante a reflexão de sexta-feira. Ela olhou para mim, nós estávamos sentados no sofá, fazendo o nosso tempo, tendo o nosso tempo. E geralmente depois disso a gente também tem um tempo de oração, e ela falou assim: poxa, que baita reflexão, que baita tema para trazer para a igreja. Eu guardei aquilo no coração e eu pensei, uau, deixa aí, né? E no sábado de manhã, ontem de manhã, eu fui para o meu tempo de oração, e ali eu tive a certeza de que a dica que ela havia dado era aquilo que eu deveria trazer para a igreja, dentro de uma situação um pouquinho diferente. Por isso o tema, coloca lá para mim, Marquinho, Guardiões. Cara, a foto você esquece, deleta esse negócio, apaga da tua memória para você não sofrer à noite com um pesadelo, certo? Fica lá só com os guardiões. Obrigado, querida. Pô, eu choro, mas também nem tanto assim, né? Daqui a pouco eu vi uns 3 rolos de papel higiênico aqui. Vai ficar... Tá bom, eu vou chorar então, pronto. E quando esse tema, esse título é o título da reflexão que eu e Jorge fizemos na sexta-feira, Guardiões. Dentro de... Meu Deus, o povo... Alguém tem uma toalha de banho aí também? Porque daqui a pouco... Mas eu prefiro esse aqui. Obrigado, Selma. E quando eu estava orando a respeito, e eu tive a certeza disso, algumas coisas começaram a vir na minha mente, algumas coisas começaram a pontuar no meu coração a respeito dessa palavra. A respeito dessa palavra. E eu entendi aonde Deus estava querendo nos levar. E eu acrescentei, eu tive a ousadia de acrescentar na reflexão de sexta-feira, com o tema Guardiões, eu tive a ousadia de acrescentar a primeira perspectiva, porque nós vamos conversar sobre esse tema em 2 perspectivas. Hoje nós vamos conversar nesta nossa primeira, e no domingo que vem nós vamos conversar a segunda perspectiva sobre o tema Guardiões. Então, e eu tenho certeza que tanto hoje vai ser uma palavra de alinhamento muito forte para o teu coração. Simples, uma palavra simples, mas preste bem atenção nela, porque eu tive a clara, eu não vou ser ousado em dizer revelação, mas eu tive a impressão clara de que Deus, Ele está nos alinhando para algumas questões que há muito tempo eu não tenho ouvido
ser ministrado nos altares. Falar da primeira perspectiva a respeito do tema, e só pelo primeiro versículo você já vai entender algumas coisas. É um tema que eu não lembro nos últimos 3 anos, dos pouquíssimos pastores que eu ouço, ou de coisas que eu assisto, reels, de pedaços de ministrações, etc. Pelo menos há uns 3 anos eu não lembro de ter ouvido algum pastor nesse país ministrando sobre essa primeira perspectiva. E aí eu vi o tamanho da responsabilidade e o tamanho do alinhamento que Deus está trazendo para a igreja dele. Porque nós cantamos hoje Apocalipse 4, só que nós uau, santo, 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 e aí você se joga no chão, se atira na parede, aquela coisa toda, glória a Deus, aleluia, eu vou estar com Jesus, aquela coisa toda. Que bom que você tem essa certeza. Mas é muito provável que depois dessa primeira perspectiva você vai começar a se questionar se você realmente está pronto para estar na presença dele. Porque nós consideramos tantas coisas do Evangelho e não consideramos as pequenas coisas que Jesus, nos seus evangelhos, e os apóstolos, principalmente Paulo, que é onde nós vamos entrar hoje com mais força, ele nos ensina. Nós desconsideramos algumas questões da vivência da igreja, nós desconsideramos algumas questões do viver a igreja, do relacionamento do corpo de Cristo, porque achamos que são questões menores, que o mais importante é nós nos preocuparmos com outras questões maiores, que não cabe aqui a gente ficar delineando cada uma delas, mas nós desconsideramos as questões menores. Deixa eu dizer para você uma coisa: no reino de Deus, na família cristã, na família chamada família de Deus, corpo de Cristo, igreja, representada pela igreja sobre a face desta terra, não existe coisas maiores ou menores, existem direcionamentos, existem princípios, e eles são iguais para todos nós. Não existem princípios maiores ou princípios menores, existem princípios. Não existe ensinamentos maiores e ensinamentos menores, existe ensinamentos. E o primeiro versículo que eu quero tratar com você esta noite está lá em Gênesis, capítulo 4, verso 9, e eu vou ler numa versão que não é comum de eu ler, a Almeida revisada e corrigida, que diz assim: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E Abel disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Por isso o tema, guardiões. Sou eu o guardador do meu irmão? Todos nós conhecemos a história de Caim e Abel, amém? Amém. Todos nós conhecemos a história desses dois jovens. Nós conhecemos a história, nós conhecemos o final dessa história. E dentro do texto que eu li para vocês, esse texto de Gênesis 4:9, quando eu olho o tipo de resposta que Caim dá para Deus, eu consigo enxergar, eu consigo ver com clareza, pelo menos para mim isso é muito claro, que a resposta, o jeito, da forma com que Caim respondeu, ele revelou o seu caráter. O caráter de Caim foi revelado no tipo de resposta que ele deu para Deus quando ele foi questionado: Caim, onde é que está teu irmão? Eu não vi o teu irmão por aí não, cadê ele? Sei lá, sabe aquela coisa meio assim? Sei não, eu sou por acaso guardador do meu irmão? O problema é teu e dele, vai resolver você com ele, deve estar por aí, em algum canto. A resposta de Caim revelou o caráter dele, e eu tenho só 3 adjetivos para essa resposta de Caim. Ele foi sarcástico, ele foi debochado, ele foi irreverente. Ele foi sarcástico, quase que debochando na cara de Deus, e foi completamente irreverente à santidade do próprio Deus. Caim, com essa resposta, e ele expõe o seu caráter frio. Caim, ele expõe o seu caráter desumano, sem qualquer tipo de empatia. E nós estamos falando de alguém que estava diante do próprio Criador. Ele não estava diante do Denis.
Ele não estava diante do pai dele, dos pais dele, ele estava diante do próprio Deus. Agora, ele expondo esse caráter frio, desumano, e sem qualquer tipo de empatia, eu peço que você pense comigo uma coisa: não é somente por conta do assassinato do seu irmão, o ele responder frio, desumanamente, desprovido de qualquer tipo de empatia, não somente pelo fato dele ter matado seu irmão Abel, mas principalmente também pelo tipo de resposta que ele deu para Deus. Sei lá, além de tudo mentiu, né? Vamos lá, não sei. E é em cima desse texto que então hoje eu abordo a primeira perspectiva do nosso tema Guardiões, porque eu vou abordar o tema Guardiões em duas perspectivas, e a primeira delas hoje nós vamos conversar, e a próxima a gente conversa no próximo domingo. Qual é ela? No próximo domingo você vai saber. Quando nós lemos a resposta que Caim deu ao Senhor, seja sincero com você mesmo, nós nos enchemos de indignação, sim ou não? Você teria coragem, se Deus se apresentasse para você, Ricardo, te fizesse uma pergunta dessa, qualquer outra pergunta, você teria coragem de ser sarcástico e debochado com Deus? Então, quando nós vemos Caim dando esse tipo de resposta, o nosso coração se enche de indignação. Quem esse cara está pensando que é? Meu Deus, ele estava diante do próprio Criador e dá uma resposta dessa. Agora, vamos entrar na perspectiva de hoje, nessa primeira perspectiva, e vamos trazer essa resposta, ou este comportamento, para os nossos dias atuais. Este comportamento de Caim, a resposta que Caim dá para os nossos dias, para a nossa vida contextual. Será que sou eu o guardião dos meus irmãos? Será que eu tenho que guardar os meus irmãos? Será que nós somos guardadores dos nossos irmãos? A resposta é sim, somos. Sim, nós somos. Somos guardadores uns dos outros. Somos guardadores uns dos outros. Pastor, constrói isso no meu coração com todo prazer, querido. Ainda que a tua pergunta não tenha sido essa, eu vou ter o privilégio de poder construir essa realidade no seu coração, se você assim permitir. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Porque a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1 e verso 2, ele vai mostrar para você que sim, nós somos guardadores dos nossos irmãos. E o texto ele vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo está nos ensinando a respeito de nós sermos guardadores dos nossos irmãos. Sabe, queridos, uma das coisas que eu comecei a ser confrontado nesse texto, quando eu comecei a estudar essa primeira perspectiva, que diz respeito ao nosso relacionamento de um com o outro, do nosso relacionamento de irmãos. Sabe, eu comecei a pensar e algumas coisas começaram a brotar dentro de mim, e em algumas situações é quase que impossível de a gente não fazer algumas comparações. Você conhece a minha vida, você sabe que eu gosto de dar os meus pulos, eu gosto do meu momento de chapação, né? Eu gosto de, então, vocês sabem que eu gosto disso. Choro que me acabo, eu gosto disso. Só que a igreja de Jesus, ela está muito mal acostumada, porque ela está acostumada só com moveres proféticos, ela está acostumada só com moveres diferentões. A igreja de Jesus se acostumou somente com movimento. E aí por isso que eu cheguei à conclusão
que esse tipo de palavra é o que vai trazer alinhamento para o teu coração, te preparando para tudo aquilo que nós cantamos ali a respeito de Apocalipse 4. Porque Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando, você gostando ou não, você achando que vai demorar ou não, Ele está voltando. Ele está voltando. E não é só o Denis que está falando isso. Profetas ao redor do mundo estão falando a mesma coisa. Homens de Deus ao redor desse planeta estão falando a mesma coisa. A mesma coisa. O apóstolo Paulo está nos deixando instruções claras sobre como tratar questões relacionadas aos nossos irmãos. O nosso relacionamento dentro da igreja. Dentro desse contexto de nós sermos guardadores uns dos outros. Dentro do contexto de nós guardarmos o nosso irmão. Pode ser que alguém de vocês, alguns de vocês venham se perguntar: mas por que nós devemos tratar esse assunto num culto de domingo? Porque está na Bíblia. Pronto, não precisava dar mais nenhum tipo de resposta, está aqui. Talvez alguém esteja se perguntando: mas poxa vida, pastor, no que esse tipo de assunto de ser guardador do meu irmão, e no contexto aqui você vai entender, no que isso faz com que eu cresça, com que eu amadureça na minha fé? Meu irmão, se aquilo que você vai ouvir hoje não te amadurecer e não fizer você crescer na fé, eu digo uma coisa: ou eu estou errado, ou o seu coração está no lugar errado. Porque aquilo que nós estamos tratando, você precisa entender uma coisa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vocês precisam atravessar um mar. E o mar está bravio, ondas altíssimas, o vento batendo de um lado para outro. Você vai conseguir atravessar esse mar a nado? Sim ou não? Sim ou não? Aquelas boinhas de criança de braço, você vai conseguir atravessar esse mar bravio com uma boinha de braço? Sim ou não? Não, não vai. É por isso que eu não me furto, é por isso que eu não me escondo atrás. E olha o tamanho da minha responsabilidade, porque a gente vai ouvindo, vai conversando com as pessoas, a gente vai sabendo. Nossa querida Alessandra trouxe uma palavra domingo passado que jogou todo mundo para cima, sim ou não? E ainda jogou para cima e chutou com os dois pés, amém? Certo? Daí depois você chegou em casa, teve que passar um Orodoide, né? Tomar um Dorflex, aquela coisa toda. Sabe por que isso, gente? Sabe por que isso? Porque esse é o tipo de mensagem que vai alinhar e salvar a sua alma, que vai alinhar e salvar o seu coração, que vai te dar a possibilidade, ou vai gerar em você a certeza de que se tocar a trombeta daqui a pouco, você está subindo. Você está subindo. Então não se atravessa mares turbulentos a nado ou a boia. Ou seja, a vida cristã verdadeira, a vida cristã real, aquela que você adquire uma musculosidade, se é que existe essa palavra, né? Espiritual forte. Você cria músculos fortalecidos, músculos espirituais fortalecidos. Ela não é desenvolvida com moveres proféticos. Ela não é desenvolvida com frases de efeito. Ela não é desenvolvida com visões e momentos de chapação. Lamento furar o teu balão. Porque hoje, se há um culto, se hoje fosse um culto, que houvesse aí um movimento, uau, meu Deus, aquela chapação toda é bom, eu gosto, faz bem, me ajuda, nos anima, nos dá um gás, e faz muito bem para a nossa vida. Só que eu lhe garanto que amanhã, na terça-feira, primeira luta que bater, você... Aí chega no domingo que vem, você espera a mesma coisa, e essa mesma coisa não acontece. E aí, meu irmão, como é que fica você? Então a vida cristã verdadeira, a vida cristã amadurecida, ela só vai se desenvolver de uma forma. É bom e nós continuaremos. Haverá momentos em que eu, ou quem estiver pregando aqui em cima, vai chapar com vocês. Um mover profético vai acontecer, amém? Vai, a gente gosta, é bom, é válido, mas a sua vida de fé, a sua vida cristã, ela só será fortalecida quando ela estiver fundamentada na palavra. Se não estiver fundamentada na palavra, todo e qualquer outro movimento que você participa, que você vai atrás, que você corre, que você quer participar, que você quer fazer, meu irmão, não vai te fundamentar, porque quando a onda alta, a onda grande, o vento bater, você vai pender. Vai pender.
vamos ao contexto. Paulo está dizendo que nós que somos espirituais, devemos restaurar com mansidão aquele que caiu, aquele que pecou. Ora, veja bem uma coisa: vós que sois espirituais, diz Paulo, vós que sois espirituais. O texto de Gálatas 6, capítulo, verso 1, verso 2, ele está dentro de um contexto. E o contexto desses dois versículos está em Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21, onde Paulo fala sobre as obras mas depois logo ali em Gálatas 5, 22, ele vai falar sobre o fruto está aí o teu contexto. Porque uma igreja que não entende o que são obras da carne e as suas consequências, ela não vai compreender o que é o fruto do Espírito com as suas influências. E aí eu leio Gálatas 6, 1 e 2 e digo: peraí, como assim? Por isso que Paulo, no meio do versículo 1, ele diz: vós que sois espirituais. Lá em Gálatas 5, 19 e 21, falando sobre as obras da carne, em contraponto, ele apresenta então o fruto do Espírito como aquele que nos influencia, como aquele que nos dirige, como aquele que nos amadurece, como aquele que nos ensina a sermos de verdade filhos e filhas de Deus, cristãos. Porque somente quem busca ao menos as vivências do fruto do Espírito, consegue aplicar na vida relacional da igreja. Gálatas 6, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Ninguém vai viver Gálatas 6, 1 com as obras da carne. Ninguém vive Gálatas 6, 1 e 2 de carregar também os fardos pesados dos nossos irmãos, se eu não entender que eu preciso estar vivendo o fruto do Espírito. Quando nós buscamos as virtudes do fruto do Espírito em nossas vidas, nós então estamos buscando uma vida que vai demonstrar a vida sobrenatural de Jesus dentro de nós. Amém? Porque é assim que funciona. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele vai dizer: fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em... E a vida que agora eu vivo no corpo. Que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Então eu e você fomos chamados para vivermos uma vida Por isso no 6:1 ele vai dizer: vós que sois espirituais. Porque do contrário ele poderia ter dito: vós que sois carnais, vocês precisam restaurar o caído. O carnal jamais vai fazer isso. O carnal vai botar a pessoa na marca do pênalti e vai chutar com os 2 pés. Vós que sois espirituais. Ora, então se a vida que agora eu vivo em Cristo, ela é uma realidade dentro de mim, pelo desenvolvimento do fruto do Espírito em mim, os 9 frutos, ou os 9 gominhos, as 9 características, as 9 virtudes do fruto do Espírito. Então se eu digo que agora como Paulo afirma em Gálatas 2:20, se eu digo que Cristo é uma realidade dentro da minha vida, então esta realidade precisa produzir ações reais, verdadeiras, concretas da afirmação que eu fiz. Ora, eu estou dizendo que o fruto do Espírito está sendo formado em mim, eu estou dizendo que Cristo habita em mim, então eu preciso ter atitudes concretas que provem aquilo que eu estou afirmando. Vocês entenderam isso? Há 2 ou 3 aí comigo para concordar. Viu? Eu falei para você, é duro, é difícil. É isso justamente o que o apóstolo Paulo está nos apontando e nos direcionando no capítulo 6, verso 1 e 2. Ele está dizendo mais ou menos assim: agora que vocês crucificaram as obras da carne de vocês, busquem uma vida que demonstre o fruto do Espírito. Ou seja, na prática da vida da igreja e no corpo chamado igreja, o corpo de Cristo chamado igreja. Relacionamento. Somos guardiões dos nossos irmãos? Somos guardiões dos nossos irmãos? Sim, somos. Somos guardiões de cada um deles.
O verso 6, o capítulo 6, o verso 1, vai dizer que nós somos guardiões daqueles que erram. Gente, porque para acusar e para jogar para fora, tem um monte aí. Sim ou não? Somos guardiões daqueles que erram. Paulo está apontando para nós, aqueles dentro da família de Deus, porque ele inicia o verso 1 dizendo, irmãos. Então ele está falando com a igreja, ele está falando com a família, ele está falando com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Ele vai dizer, irmãos. Paulo está falando sobre aquele que errou. Paulo está apresentando uma situação, olha, alguém pecou, alguém foi surpreendido, alguém errou, alguém pecou. E o que Paulo aqui está dizendo é o seguinte, alguém errou, mas ele é tão digno de graça e misericórdia quanto qualquer um de nós. Quanto qualquer um de nós. Qualquer um. Evangelho de facilidade nós temos encontrado bastante por aí. Hoje mesmo à tarde eu vi um vídeo de um pastor falando sobre isso. Na verdade não foi um vídeo, ele escreveu um texto, né, sobre isso. Agora, qual é a igreja que quer escutar isso que a gente está falando? Qual é a igreja que precisa ouvir e colocar em prática aquilo que tem sido ensinado? Paulo está dizendo, se alguém errou, você precisa restaurá-lo. Você precisa resgatá-lo. Paulo está nos alertando para cuidar aquele que por algum motivo, por alguma fraqueza, ele errou o alvo. Paulo está trazendo um alerta à igreja para que nós sejamos guardadores dos nossos irmãos que caíram, que por algum motivo falharam. Pastor, mas tem limite. Isso é uma outra história. Isso é para um outro momento e não é domingo que vem. É óbvio que tudo tem um limite. Porque tem aqueles que olham nos teus olhos e dizem assim, eu não quero mais. Mas aquilo que ainda está no nosso alcance de fazer, nós precisamos fazê-lo. Porque em muitas ocasiões, algum dos nossos irmãos, algum irmão, alguém do nosso relacionamento, alguém da nossa igreja, algum irmão em Cristo Jesus, ele pode ter cometido um pecado, ainda que consciente. Ele estava consciente daquilo que ele ia fazer. Por outro lado, existe também muitas outras ocasiões daqueles que acabaram caindo, daqueles que pecaram por um erro de trajeto. Foi um acidente de percurso, como diz o apóstolo Casas. Foi um acidente de percurso. Um homem, uma mulher que procura uma vida correta, tal, mas por alguma bobiça, por alguma desatenção, ou se deixou ser levado, caiu no pecado da desobediência, errou o alvo, pecou. E aí Paulo está dizendo assim, ok, ele caiu e ele foi surpreendido, ele foi pego, descobriram, meu Deus, e agora? O que nós fazemos? Desprezamos? Abortamos? Mandamos embora? Não, porque nós somos guardadores dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo então está apontando agora para mim e para você. E aqui, Paulo era Paulo, né? Vamos lá, né? O cara não dava ponto sem nó, né? Paulo, ele aponta para nós e diz assim, vocês que são espirituais. Vocês que são espirituais, ou seja, vocês que buscam uma vida que demonstre as realidades do fruto do Espírito, vocês que são espirituais, porque como eu falei lá no começo, quem não vive o fruto do Espírito, ou pelo menos quem não busca o desenvolvimento desse fruto e as vivências diárias desse fruto, não consegue cumprir a palavra de Gálatas 6, 1 e 2. Ei, não consegue. Por que, pastor, não consegue? Porque você vai basear sempre na tua régua de justiça. Na sua régua de justiça. Então Paulo diz assim, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que estão buscando as realidades, as vivências da concretude, do fruto do Espírito na vida de vocês, o dever de vocês é cuidar desses que caíram, desses que pecaram.
E aí eu pergunto para você, e eu realmente espero que você me responda: somos ou não guardadores dos nossos irmãos? Agora, o quanto isso é realidade na sua vida? Porque restaurar aqueles que caíram, restaurar aqueles que tropeçaram, é um chamado para os espirituais. Eu vou ler de novo o texto aqui. Vocês que são espirituais deverão. Gente, tem algum professor de português aqui? Alguém que seja fera em português aqui? Aê, Camille, legal, levantaram a tua mão. Qual é o tempo do verbo deverão? Ele está no imperativo. Está no imperativo. Sabe aquela final da frase? Ele não canta nada, mas ele não conhece, né? Chega lá, seja, ó Deus da minha vida. Só pega o final da frase. O deverão está no imperativo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você não tem escolha. Você não tem escolha. Eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça aí uns dois, três personagens, né? Passaram alguns pela minha hoje. Alguns. Restaurar aquele que caiu, um chamado para os espirituais, ou seja, aqueles que andam no espírito e que demonstram as virtudes dos seus frutos. Nós somos guardiões dos nossos irmãos, amém? Se somos guardiões dos nossos irmãos, então cabe a você, cabe a mim, cabe a você entender o nosso papel com humildade, com zelo e com muito cuidado quando nós estendemos a nossa mão para ajudar. Por quê, pastor? Olha aqui para mim. Porque um dia você pode estar do lado de lá, tá? Um dia pode ser você que esteja precisando de alguém que guarde a sua vida e que te traga para cima e diz assim: cara, eu vou estar contigo, vou te ajudar no teu tempo de restauração. Você entendeu isso? Por isso que Paulo vai dizer: façam isso com mansidão, com humildade. Humildade. A palavra que Paulo usa em algumas versões, na minha versão aqui é mansidão, mas tem algumas versões que provavelmente você tem aí, em Gálatas 6:1, fala de brandura, ok? Né? Que nós devemos restaurar os nossos irmãos, nós que somos espirituais, temos que fazê-lo com mansidão, com brandura. Ora, aliás, mansidão, ele é uma virtude do fruto do Espírito, sim ou não? Você entendeu agora que pelas obras da carne, ou vivendo as obras da carne, você não consegue fazer isso? E eu vou repetir isso para você, porque você sempre vai usar a sua medida de justiça. É assim. Agora veja, a palavra brandura, a palavra mansidão que Paulo está usando, ele tem a mesma raiz de significado. A mesma raiz de significado. O grego é praitès. Sabe o que praitès nos comunica? Gentileza, bondade de espírito, humildade, gentileza, cara, meu Deus, bondade de espírito e humildade. Por que humildade, pastor? Por que humildade? Paulo responde também no capítulo anterior, capítulo 5, verso 26, ele diz assim: não sejamos presunçosos, ou seja, não sejamos orgulhosos, porque um dia pode ser que sejamos nós que estejamos precisando de uma mão estendida que nos ajude a nos restaurar. Então, nós precisamos restaurar com brandura, mansidão, com humildade. E por último, se nós somos guardadores dos nossos irmãos, então nós somos guardadores com aqueles que se sentem sobrecarregados. O verso 2 diz assim: cuidem, porém, não é esse aqui, onde é que está? Está aqui. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Deixa eu primeiro te falar uma coisa aqui. Bom, ok, já falo isso. Não vou colocar a carroça na frente dos bois. A expressão cargas, porque tem uma versão que diz o seguinte, a minha diz leve os fardos, mas tem versões aí que vai falar de cargas. Quem tem essa versão aí? Cargas. Carga, fardo, é a mesma coisa. Carga, fardo é a mesma coisa. Outra de novo, aquela famosa palavrinha grega, baros. Fala de fardo, fala de carga.
Gente, por favor, deixa eu fazer um parênteses aqui. Em nome de Jesus, eu preciso que você entenda o que eu vou falar. Quando eu digo assim, olha, poxa, a raiz hebraica, a raiz grega, em nome de Jesus, em nenhum momento eu estou querendo ser maior, melhor ou me fazer aqui em cima. É porque quando a gente vai buscar nos textos, nos textos em grego, no hebraico, a riqueza é tão grande que não tem como você dizer, cara, eu preciso falar isso para a igreja. Ela precisa entender isso. De tamanho que é a riqueza desse negócio. Amém? Eu não faço isso por demagogia não, queridos. Não mesmo. Então, essa expressão fardos, cargas, é dessa palavrinha grega, baros. E ela tem um significado. Sabe qual é ele? Um peso opressivo ou uma carga de preocupação. Todo mundo que lê o verso 2 está achando que Paulo está dizendo o seguinte: leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Está achando que nós devemos carregar os fardos daquele que pecou. Não, aqui é uma segunda categoria de pessoas. Aqui é uma segunda categoria de relacionamento. Verso 1 vai falar daqueles que caíram, aqueles que pecaram. Verso 2 está falando que aqueles que estão sentados do teu lado, estão firmes em Jesus Cristo, estão ali, está tudo certo com ele, mas ele está oprimido pelas cargas do dia a dia. Ele está se sentindo cansado, uma opressão excessiva, uma compressão do seu dia a dia, cargas de trabalho, cargas emocionais, carga de faculdade, carga de relacionamentos, carga de casamentos, não importa. Paulo, o que ele está falando aqui é o seguinte: você precisa ser aquele que alivia o peso do seu irmão. Você precisa ser aquele que alivia essa carga opressiva de preocupação que o seu irmão está. Poxa, eu estou vendo que você não está legal. Rapaz, está difícil para mim. Está difícil para mim. Poxa, mas por que está difícil? Cara, eu não consegui pagar a luz eu não paguei a luz esse mês, eu estou com medo de cortar. Vou orar por você. Eu vou orar para aquele cara que disse que vai orar, porque misericórdia. Você está vendo o teu irmão ali oprimido, descaído, opresso, preocupado, uma carga emocional, porque ele tem a responsabilidade de pagar a sua luz e que por algum motivo não aconteceu, e você vai dizer para ele: eu vou orar por você? Você já entendeu onde eu cheguei, né? Então Paulo não está falando sobre o peso de sobrecarga do pecado que trouxe sobre a vida de quem pecou, mas ele está falando daquele que está vivendo momentos difíceis, de angústia, de tristeza, de situações diversas. Eu não tenho como não pegar isso como exemplo. O que a família de Jocélia passou nesses últimos 40 dias, o que ela tem vivido nesses 40 dias. É disso que Paulo está falando. Levar as cargas dessa família, da viúva e dos filhos. Levar as cargas. É perguntar se está tudo bem, é ver se está faltando alguma coisa em casa, é ver se está precisando de alguma necessidade, é simplesmente dar um sorriso, um abraço e fazer uma oração junto, não importa. Isso é levar as cargas uns dos outros. E vou te dar mais um recadinho aí também para você entender como é que funciona isso. Em qualquer área da vida de alguém, você pode ser um agente de bênção na vida dela. Isso é carregar os fardos uns dos outros. A sobrecarga dos nossos irmãos faz com que o seu crescimento e o amadurecimento dele fique comprometido. Gente, eu olho para a Jocélia, eu confesso a você, Jocélia, a Camille, enfim, ver essa mulher sorrindo depois por tudo que está vivendo, eu glorifico a Deus por isso, porque está vivendo tudo isso com maturidade. Então, quando nós vemos essa sobrecarga na vida dos nossos irmãos, você precisa olhar e dizer assim: rapaz, eu preciso fazer algo, porque senão o crescimento dessa pessoa vai ficar comprometida. Ele vai desanimar no meio do caminho, a velocidade dele no reino diminui, o vigor vai acabando, a alegria vai se esvanecendo, o desânimo vai todos os dias batendo na porta. Mas isso é função dos pastores? Não, isso é função da igreja. Paulo deixou claro no verso 1, irmãos. Ele não falou pastores, ele não falou obreiros, ele não falou profetas, ele falou irmãos.
Está falando comigo? Está falando com você? É a nossa responsabilidade. Eu lembro que há uns domingos atrás, nem sei quanto tempo faz, dentro de um outro contexto eu ministrei sobre isso. Os dias são maus, amém? Amém? Os dias são maus. Se a igreja não entender o que está sendo ministrado, por isso que eu não brinco de ministrar qualquer coisa aqui em cima, porque se a igreja não entender isso aqui, os dias maus vão engolir muitos dos nossos irmãos, e muitos de nós vamos ficar só contemplando e dizer, graças a Deus, não aconteceu comigo, eu estou indo para o céu. Ele tem a fé dele, não está levando ele, é problema dele. Não, é problema nosso, é problema da igreja, é nosso problema, é com a gente, é conosco. Não adianta você cumprir o não matarás, não adianta você não cumprir o não roubarás, não adianta você não cumprir o não adulterarás. Se você não cumprir aquilo que Paulo está dizendo, se alguém for comprometido pelo pecado, se alguém está com um fardo pesado e você não faz nada, você comprometeu a sua vida cristã. É dureza a gente escutar isso. Pensa quando eu estava escrevendo isso aqui hoje, ontem e hoje. Tudo que passou pela minha cabeça, os erros que eu cometi, as pessoas que eu abandonei, as pessoas que eu fui um tempo, depois não fui mais atrás. Aquela coisa, eu poderia ter insistido mais um pouco. Pensa o que foi isso para mim. Então nós que somos espirituais, que gostamos dos movimentos, nós que então somos tão espirituais, devemos nos envolver com os nossos irmãos sobrecarregados. Repete assim comigo: esse é o meu papel. Pastor, o senhor poderia ter dito, né? Olhe para o seu lado e diga assim, né? Esse é o seu papel. Não, não. Esse é o seu papel. Esse é o seu. Pode ser que alguns dos nossos irmãos estejam em dificuldade de lidar com o peso extra das lutas e das dificuldades. E nós que somos espirituais, como é que nós vamos reagir? Como é que nós vamos reagir? Nós que firmamos, ou nós que afirmamos ter o fruto do Espírito em nós, nós que estamos afirmando que temos em nós, em nossas próprias vidas, somos morada do próprio Cristo, através do seu Espírito. Como é que nós nos comportamos quando nós vemos situações como essa? Eu vou dizer para você, estendendo a sua mão e ajudando o seu irmão a carregar os fardos dele, de você ter um mínimo de sensibilidade. Um mínimo de sensibilidade. Pastor, eu não consigo ver. Ore que o Senhor vai te dar. Você vai botar o olho e vai dizer assim, poxa vida, tá legal? Poxa, não, tá pesado demais na faculdade, meu Deus, tá legal, deixa eu orar com você. Senhor, abençoa, guarda, né? Abençoa, guarda, né? Jesus. Aliviar as cargas uns dos outros. Sim ou não? Não, não é aliviar, é carregar. Porque aliviar, eu posso simplesmente tirar uma carga dela e jogar do lado. A proposta não é essa, é eu carregar o fardo dela. É você carregar o fardo. Levar as cargas dos nossos irmãos é cumprir a lei de Cristo. E aí, muito provavelmente, o apóstolo Paulo estava citando João 13:34, quando Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, também vós uns aos outros vos amei. Cumprir a lei de Cristo é isso. Então eu amar o meu irmão é eu restaurá-lo com mansidão. Eu amar o meu irmão é eu dividir a carga com o meu irmão. Muito provavelmente, eu também creio que carregar a carga uns dos outros é cumprir a lei de Cristo e demonstrar ao mundo que nós somos os seus discípulos, porque o Senhor Jesus, na sequência de João 13:35, ele vai dizer: nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu tenho uma boa notícia para você. Repete assim comigo: eu não tenho como escapar. Não tem não, meu irmão. Nós que somos espirituais, nós que dizemos eu quero ou eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso viver isso aqui. Porque os dias, como eu falei, são maus. E as coisas vão ficar um pouco piores.
as coisas irão ficar piores. Aonde você vai buscar ajuda? Aonde você vai buscar socorro? Em quem que você vai poder dizer, para quem que você vai poder dizer assim, eu vou te ajudar a passar por esse momento? O mundo lá fora está um caos, mas você vai ter a certeza de que dentro da casa, você vai ter certeza que neste corpo de Cristo chamado igreja, você vai poder ser alguém que vai ajudar a restaurar o caído e também ajudar aquele que carregar a sua carga nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo e que ainda viveremos. Então, meu irmão, nós que somos espirituais temos a responsabilidade de levantar o caído e de ajudar na carga dos nossos irmãos. Sabe por quê? Bastará o mundo olhar para nós e perceber nesse nosso comportamento, vai bastar o mundo olhar para nós e perceber que esta família chamada Igreja de Jesus é o verdadeiro exemplificação do que é viver o verdadeiro amor. É assim. Assim como eu estava ontem reunido com os pastores da igreja, nós finalizando o nosso tempo ontem, eu falei para eles, tudo isso que você ouviu esta noite, existe um fundamento, e o fundamento é o amor. Amor. O fundamento é o amor. Que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque o amor, ele nos faz levar as cargas uns dos outros. E o amor nos faz restaurar o que caiu.